Vamos de breaking news agora no Bastidores CNN. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, conversou por telefone com Luiz Inácio Lula da Silva depois da fala do presidente brasileiro sobre a guerra do Paraguai ter gerado indignação no país vizinho. A informação foi revelada nesta quinta-feira pelo chanceler paraguaio Rubens Ramírez, que também afirmou que o embaixador brasileiro no país, José Antônio Marcondes de Carvalho, foi convocado para uma reunião amanhã com o vice de Peña, Pedro Ayala, para receber uma nota oficial do governo paraguaio sobre as declarações de Lula. Na última sexta-feira, dia 24, Lula afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, levando à guerra da Tríplice Aliança. A gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu um Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, invadiu a Argentina. E aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos, foi a fala direta aqui, sem tirar nem pôr, do presidente da República. Essa é uma informação da Luciana Tadeu, a nossa correspondente para a América Latina. Mais um elemento de crise, Uribe, aqui na América Latina para o Brasil lidar. E a relação do Santiago Peña sempre foi uma relação muito boa com Lula. Ele sempre teve um diálogo muito franco. Quando houve a cúpula do Mercosul no Paraguai, Lula foi muito bem recebido. Santiago Peña até criticou Javier Milei porque ele não compareceu. Agora, realmente é um local que não precisava ter. A Guerra do Paraguai já acabou há muito tempo. Os paraguaios sofreram muito com a Guerra do Paraguai. Lembrando, o Paraguai era uma das potências da América do Sul e simplesmente o país foi destruído. Então é uma chaga, é uma dor que existe há muito tempo na história do Paraguai. Retomar isso nessa altura do campeonato não precisa e não é a primeira vez. Você lembra também da questão das investigações, de que talvez teria havido a invasão a um dos sistemas de governo? Isso repercutiu muito. Muitíssimo. Então já era um trauma na relação, agora esse outro. Eu acredito que pelas características do Santiago Peña, pelo diálogo e moderação dele, essa crise não deve escalar muito. Talvez essa conversa com Lula tenha sido para isso, colocar os pontos nos is. Eventualmente se espera do presidente brasileiro que tenha pedido desculpas, porque não interessa a ninguém relembrar esse fato histórico e bola para frente. A gente ainda vai apurar exatamente o que foi falado nessa conversa, se Lula realmente pediu desculpas ou não. Eu já estou em contato, inclusive, com fontes do Paraguai para a gente conseguir levar adiante essa apuração, que a gente vai trazer atualizações daqui a pouco. Mas você trouxe muito bem. Mais um episódio de uma crise diplomática entre Brasil e Paraguai, que não leva a lugar nenhum relembrar uma guerra que dizimou o país há muitos anos. Me parece aqueles momentos já muito conhecidos de campanha do presidente Lula, quando ele começa a improvisar demais, sair demais do script e aí começa a emitir opiniões sensíveis, em tempos sensíveis. Então, provavelmente, isso está sendo tratado internamente pela campanha. Vamos ver agora, porque o momento é ruim, né? O momento é um momento já de tensão com a Argentina. O Brasil está com um embaixador brasileiro da Argentina aqui, sem tempo determinado para voltar, não sabe quando o Júlio Bitelli vai embora. Está esperando, diz que espera os próximos dias para uma reação da Argentina, medir a temperatura por lá, que depende só da Argentina. Nesse caso, não depende do Paraguai, depende do Brasil ir a público e se desculpar pela fala do presidente Lula, ou algo parecido, para que a crise não escale, né? A gente vai ver o que vai acontecer agora a partir dessa conversa do embaixador brasileiro com o vice de Peña. E só um ponto, cabe separar a crise com a Argentina do Paraguai. No caso da Argentina, quem errou foi Javier Milei. É isso que eu estou falando. No caso do Paraguai, quem errou foi Luiz Inácio Lula da Silva. Então agora é saber se realmente pediu desculpas ao Santiago Peña ou não, porque criou uma crise onde não tinha Tainá Falcão. A Luciana Tadeu, a dona da informação do Breaking News de hoje, está em tela. Parabéns, Lu, por antecipar a informação. Queria te ouvir um pouco mais agora. Eu já trouxe a sua informação em linhas gerais da conversa por telefone do Lula com o presidente Santiago Peña, depois da fala do presidente aqui do Brasil sobre a guerra do Paraguai. E agora um passo além. Você traz a convocação
né, do embaixador brasileiro para explicações no Paraguai. Oi, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha só, essa informação acaba de ser confirmada em coletiva de imprensa pelo chanceler paraguaio Rubem Ramírez Lezcano, que disse então que após essa fala do presidente Lula, que gerou uma forte indignação no Paraguai, que tem essa ferida da guerra do Paraguai ainda aberta, estima-se que cerca de 70% da população tenha morrido nesse conflito entre Paraguai contra a Argentina, Brasil e Uruguai. E o que o chanceler paraguaio disse foi o seguinte: ele conversou com Mauro Vieira no Peru, com o chanceler brasileiro. Houve uma conversa entre os dois, então, no contexto, né, da posse de Keiko Fujimori. Os dois chanceleres estavam lá e conversaram sobre essas falas do presidente Lula que geraram tanta repercussão no Paraguai. Depois disso, o presidente Lula e o presidente Santiago Penha conversaram sobre esse episódio por telefone também. O chanceler não deu mais detalhes sobre essa conversa, mas afirmou que, paralelamente, o embaixador brasileiro em Assunção, José Antônio Marcondes de Carvalho, foi convocado para comparecer amanhã em uma reunião com o vice-presidente do Paraguai e vai ser entregue para ele uma nota oficial sobre esse episódio. A gente já imagina que seja uma nota de protesto contra essa declaração sobre um assunto que gera tanta sensibilidade no Paraguai. De fato, havia pressões tanto da classe política como de jornalistas, da população paraguaia em geral, para que Santiago Penha respondesse a essas declarações de Lula, essas declarações que foram feitas na última sexta-feira, em que Lula disse que um belo dia o Paraguai decidiu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá e ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, a Argentina, e que aí foi detonada essa guerra da Tríplice Aliança. E essa declaração, ela gerou indignação porque, segundo o presidente da Câmara de Deputados, por exemplo, trata o assunto com leviandade. Ele disse: você está falando com muita leviandade da maior tragédia da nossa história e o maior genocídio do nosso continente. Porque, como eu estava mencionando, estima-se que cerca de 70% da população paraguaia tenha morrido nesse conflito. Então, existe muita discussão sobre como o presidente Lula abordou esse tema, que é uma ferida aberta ainda no Paraguai. Havia essa pressão por uma resposta do governo de Santiago Penha, que agiu com bastante cautela quando a gente compara com outros conflitos da região. De fato, não é ele que se manifesta publicamente sobre isso, deixa o anúncio para que o chanceler faça o anúncio, então, de convocar o embaixador brasileiro em Assunção para apresentar essa nota oficial do governo paraguaio, mas depois de o chanceler já ter conversado com o chanceler brasileiro e o próprio presidente Lula já ter falado por telefone com o Santiago Penha. Tainá e Uribe. Informação importante da Luciana Tadeu, ela traz então atualizações sobre essa nova crise diplomática entre Brasil e Paraguai, com a convocação então do embaixador pela fala de Lula. Eu vou ler, Tainá, antes da gente ouvir o que disse o presidente Lula, rapidamente a nota que chegou a nós aqui pela assessoria de imprensa do Santiago Penha, da fala do chanceler. O que diz? Que o Ramírez Lezcano informou que manteve uma conversa com o Mauro Vieira na viagem de ambos para a posse de Keiko Fujimori. Lá, o chanceler já tinha reclamado ao Mauro Vieira e que hoje houve a conversa entre o Santiago Penha e o Lula para abordar esse assunto. Disse que convocou o embaixador paraguaio no Brasil e que toda essa conversa acontecerá no nível diplomático, não vai escalar para o nível político, é isso que diz o Paraguai. Ainda diz que o chanceler destacou que as ações feitas respondem a uma estratégia diplomática baseada em um diálogo direto, e aí é importante ressaltar, no mais alto nível de governo. Ou seja, será feito pelas partes correspondentes, chanceler com chanceler, presidente com presidente, não será politizado. Aí a gente vê a diferença da postura do Paraguai em relação à Argentina. Finalmente, o chanceler assegurou que o governo paraguaio vai continuar defendendo os interesses nacionais em todos os âmbitos
e que o Brasil segue sendo um aliado estratégico, com uma ampla agenda bilateral em matéria de comércio, em matéria de integridade física, segurança e desenvolvimento regional, e que o diálogo vai continuar. Então, é uma crise diplomática, é uma crise entre os dois países, é um aceno muito forte a convocação do embaixador, mas o chanceler deixa claro, isso não vai atrapalhar as negociações e as conversas entre os dois governos na área política, de segurança e também na área econômica. É uma chaga aberta e, de fato, o Paraguai foi dizimado com essa guerra. Tanto é que o Paraguai era um dos países com maior crescimento e maior desenvolvimento na América do Sul. Desde a Guerra do Paraguai, nós tivemos um país que enfrenta muitos problemas. Para a gente entender, estamos aqui falando, repercutindo o que disse o presidente Lula. A gente separou esse trecho da fala dele. Vamos ver. A gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Corinthians, mas nós gostamos do Vasco, tá? Então, veja, a gente gosta de tudo e a gente gosta de paz. Mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. Improviso, acho que você foi no ponto certo. Foi indo, né? Vai, e aí se perde. Lula. Você disse sobre mim que eu me arrisco muito. Também se arrisca, vai, e causa um incidente diplomático. Mas a gente vê uma diferença muito grande nos dois casos com a Argentina. Lá tem interesse político. Javier Milei precisa fazer esse discurso ideológico. Aqui não. Lá Santiago Peña não precisa, porque a relação entre os dois países é diferente. Ele é um centro-direita moderado. E ele já disse, vai ser feita no nível diplomático, sem escalar para a política e sem escalar para a economia. Vamos ver até quando, então, fica o embaixador paraguaio em Paraguai para retornar novamente ao Brasil. Além da recente polêmica entre Brasil e Argentina, o presidente brasileiro agora enfrenta uma situação com o governo do Paraguai, e tudo isso por causa dessa declaração. A gente não pode se esquecer que, embora a gente só goste de paz, a gente seja de paz, nós gostamos de carnaval, nós gostamos de samba, nós gostamos de futebol, nós gostamos do Corinthians, mas nós gostamos do Vasco, tá? Então, veja, a gente gosta de tudo e a gente gosta de paz. Mas a gente não pode se esquecer que um belo dia o Paraguai resolveu invadir o Brasil, invadiu o Corumbá, ao mesmo tempo invadiu o Uruguai, ao mesmo tempo invadiu a Argentina, e aquela guerra que parecia que era nada, durou 5 anos. E essa declaração pegou muito mal no Paraguai, e o governo do Paraguai e o governo de Santiago Peña está reagindo. Eu apurei que o presidente Lula não tem interesse em prolongar, em fustigar qualquer mal-estar entre Brasil e Paraguai. Então, Lula está sendo aconselhado a fazer algum gesto de afago ao povo paraguaio. Talvez durante algum evento, em alguma fala a jornalistas, por exemplo, ou durante um discurso ali improvisado, caso seja provocado ou não. E aí, nessa fala improvisada, ele demonstrar o apreço, o respeito que o Brasil e o próprio presidente Lula têm ao povo paraguaio. A ideia não é, por exemplo, dar raríssimos formais a essa situação, com emissão de nota oficial, por exemplo. Pelo menos não por enquanto. E ainda mais importante, hein? Qualquer fala do presidente Lula sobre esse assunto, ele está sendo aconselhado a não mencionar quem foi ou quem não foi culpado pela guerra com o Paraguai, né? Porque ele falou, a gente acabou de ver essa fala dele que aconteceu em Jacareí, interior de São Paulo, na última sexta-feira, quando o presidente Lula usou esse episódio para defender investimentos nas Forças Armadas e disse que um belo dia o Paraguai resolveu atacar o Brasil. Então, a ideia não é entrar nessa discussão, quem está certo, quem está errado, quem que invadiu primeiro, quem que invadiu depois. A gente sabe que a guerra com o Paraguai devastou ali a população masculina do país, muito dolorosa, mas é uma guerra que aconteceu há mais de 150 anos. Portanto, a ideia é
não prolongar, não fustigar, porque, Yuri Pita, a gente sabe que o presidente Lula, tudo que ele não quer, como ele sempre fala, né, que não tem contencioso com outros países e não quer ter, muito menos com o Santiago Penha, é nosso vizinho, é nosso parceiro aqui, o Paraguai é nosso parceiro. Então a ideia é fazer algum afago público ao povo do Paraguai sem entrar na discussão de quem estava certo ou errado na guerra do Brasil com o Paraguai. Não, pois é, Débora, é histórico assim que se tem um assunto que causa grande questão política dentro do Paraguai, é tudo o que envolve a usina de Itaipu, a usina bilateral, né? A usina compartilhada entre Brasil e Paraguai. O Brasil consome toda a sua cota da usina, o Paraguai não. E toda vez que tem alguma discussão envolvendo a usina de Itaipu, vira uma grande questão política interna do Paraguai. Recentemente vimos isso, não no atual governo de Santiago Penha, mas no governo de Mário Abdo Benítez, Marito Benítez, que foi o antecessor de Santiago Penha. Agora, mexer, como você disse, uma guerra que aconteceu mais de 150 anos, numa fala aí de improviso, que foi isso que aconteceu, mas que criou toda essa torta de climão com o Paraguai, era tudo que não se precisava, diante do contexto que a gente tem acompanhado desde sábado, todo o mal-estar provocado pela participação de Javier Milei na convenção do PL aqui em São Paulo e das falas que ele se dirigiu não só a Lula, mas ao ministro do STF, Alexandre de Moraes.